Boa tarde, gente. Meu nome é Paula, eu sou do curso de Pedagogia da UFJF. Eu sou mulher, tenho cabelo castanho e nesse momento eu estou sentada, é uma audiodescrição minha. Hoje eu estou aqui enquanto membro do grupo de pesquisa, né, grupo de estudos da professora Elita Gese, para mediar a live sobre autonomia docente em tempos de pandemia, que é a professora Elita hoje que vai estar sendo nossa convidada. Antes da gente dar início a essa live, eu vou estar explicando um pouquinho para vocês sobre o evento e organização dessa live. A Semana da Educação ela é um evento feito em parceria pelos diretórios acadêmicos de pedagogia e de todas as licenciaturas da UFJF. O objetivo dela é dialogar sobre os desafios da educação, fortalecendo os debates e reafirmando o seu caráter transformador. E aí também aproveitando que para comemorar a Semana da Educação, que cai no dia 26/4, e o centenário de Paulo Freire. Durante esses 5 dias de palestra, a gente vai contar com a presença de especialistas das áreas que vão estar sendo abordadas ao decorrer da semana. Caso vocês queiram ter acesso à programação, a programação ela está disponível no link que está na descrição. Então, é só vocês acessarem que ela vai estar disponível em todas as lives que a gente estiver fazendo. Sobre o certificado também, eu queria falar para vocês que ele vai estar disponível após a fala da convidada. E aí vocês aguardam que assim que ela acabar de falar, eu vou trazer para vocês quando ele estiver liberado, a gente vai estar colocando aqui nos comentários também. A nossa convidada de hoje é a Elita, professora Elita, da Faculdade de Educação. Elita Betânia de Andrade, ela é doutora em Educação, professora da Faculdade de Educação da UFJF e coordenadora do grupo de pesquisa GESE, da UFJF também em Facete. O tema de hoje, né, eu falei inicialmente, mas a gente combinou com a convidada que ela vai ter um tempo de 30 a 35 minutos para poder falar. E após esse tempo, eu vou estar trazendo aqui as perguntas e comentários feitos no chat. Então, vocês podem se sentir livres para poder fazer comentários, perguntas, que eu vou estar selecionando e, no fim, trazendo aqui para a gente poder conversar com a professora melhor. Agora, eu gostaria de chamar a professora Elita para poder estar falando com a gente. Antes de tudo, de agradecer ela pela participação, né? E agora eu vou dar esse momento de fala para você. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria muito de agradecer ao Diretório Acadêmico de Pedagogia e aos diretórios dos outros cursos que estão envolvidos na organização desse evento. Para mim foi um convite extremamente bacana, simpático, porque me fez lembrar da minha época de movimento estudantil, do Diretório Acadêmico também de Pedagogia e do Diretório Central de Estudantes, né? Época muito boa, muito marcante da minha vida. Seguindo o pedido também do diretório, eu faço uma autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, na altura dos ombros, uso óculos, tenho um pouco de estrabismo, porque tenho visão monocular, estou com uma blusa na altura dos cotovelos, né, meia manga, colorida, com cores verde, azul e preta, estampada, usando fone de ouvido e um enfeite no pescoço, um cordão que eu ganhei de presente da minha irmã. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o tema autonomia docente. Nesse contexto de pandemia, o tema autonomia docente foi motivo da minha pesquisa no doutorado, né? Só que aí eu pensava na questão da autonomia docente, relacionando a condições de trabalho e formação, e senti necessidade de voltar a pensar a questão da autonomia do professor
nesse contexto de pandemia que a gente tem vivido. E aí, eu vou trazer, então, alguns elementos assim, teóricos da questão do conceito de autonomia, para deixar claro sobre o que eu estou me referindo, e também algumas informações, alguns achados, alguns depoimentos de uma entrevista, de uma pesquisa, né, que nós estamos desenvolvendo desde o ano passado. Então, como coordenadora do Grupo GESE, a gente, no maio, junho do ano passado, nós iniciamos uma pesquisa com o objetivo de conhecer, né, ouvir os professores, nos contar um pouco do trabalho deles nesse modelo de ensino remoto emergencial. A pandemia mexeu com a vida de todos, né, modificou inúmeros setores e com a suspensão das aulas. E essa nova forma de ofertar a educação escolar, a gente percebeu que era importante reunir informações sobre o que os professores estavam vivenciando para deixar claro que os professores, em momento nenhum, ficaram em casa sem trabalhar, né? Porque, por mais estranho que pareça, existem alguns que ainda não entenderam que os professores estão trabalhando, e até com mais intensidade, desde o momento que o ensino remoto foi implementado, né? E aí a ideia, então, é a gente conversar sobre como fica, né, ou quais são os desafios da autonomia docente diante desse contexto de ensino remoto emergencial, né? E aí, para começar, eu queria, então, pensar no termo autonomia. Se a gente se reportar a Paulo Freire, né, que Sandra Helena, há pouco tempo, né, na outra mesa, conversava sobre as contribuições desse autor para a educação, a gente vai entender a autonomia como uma liberdade, né, como a possibilidade de fazer escolhas para intervir na realidade. Se a gente for consultar, por exemplo, Kant, ele vai dizer que a autonomia significa a não submissão de um indivíduo a outro. E a gente consegue, né, romper com essa minoridade, com essa submissão, através do uso da razão. A autonomia também, né, pode ser e precisa ser considerada como um atributo, como um elemento extremamente necessário para a criação. A capacidade de você poder, né, antever o seu trabalho antes de executar. O que, para Marx, seria o rompimento do trabalho alienado. Né? Então, você sabe por que toma determinado procedimento, você escolhe tal procedimento porque você tem claro a finalidade do seu trabalho, que deve ser um trabalho criativo. Então, a gente está trabalhando com essa ideia de autonomia como liberdade, né? Como algo que nos possibilita fazer escolhas, romper com relações de submissão, romper com relações de opressão, e que nos possibilita atuar não só na aplicação de técnicas, no desenvolvimento do processo de ensino, mas discutir, participar e ter clareza sobre a finalidade do ato de educar. Mas a gente precisa entender que a autonomia não é absoluta, a autonomia é relativa. Então, a gente tem autonomia em relação a alguns aspectos e outros não. Né? Temos legislações, códigos, regras, né, que nos impedem a autonomia absoluta. Então, não existe isso. Né? Mas a gente tem que lembrar também, o que Freire já alertou, que a autonomia precisa ser conquistada. Você precisa desejar ser autônomo. Não tem como você impor para alguém, a partir de agora você é autônomo, a partir de agora você é livre para fazer suas escolhas. Existem pessoas que não querem fazer essas escolhas. Se a gente parar para pensar, né? Existem conhecidos nossos que
30, 35 anos, eles não querem sair da casa dos pais, eles acham que é uma melhor opção, né? Então eles falam, olha, eu quero estar lá, quero seguir a regra da minha família e tal. E tem outros que com 18 ou menos dizem, não, eu quero ter minha casa, eu quero criar as minhas regras. Então, a autonomia, ela é relativa e precisa ser conquistada e não prescrita. E por que a gente está chamando a atenção da questão de prescrita? Porque muitas vezes nós vamos encontrar documentos oficiais, documentos, inclusive internacionais, que vão dizer que a autonomia do professor é extremamente importante para a melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos. Mas quando se referem a essa autonomia, muitas vezes esses documentos estão se referindo a autonomia técnica. Então, o professor precisa ter autonomia para dizer se ele vai usar o quadro, se ele vai usar o projetor, se ele vai usar o livro didático, se ele vai fazer uma roda de conversas, né? Mas muitas vezes sem poder participar de forma mais ativa de um projeto político-pedagógico, da construção de um currículo de uma rede, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com essa autonomia prescrita, porque ela pode ter efeitos, no mínimo, delicados, né? Outra coisa que a gente precisa estar atento é que a autonomia requer formação. Para a gente exercer a nossa liberdade, para a gente ter essa possibilidade de tomada de decisão, a gente precisa de uma formação, de um conhecimento que fortaleça a nossa autoridade profissional, né? A gente saber porquê, justificar o porquê de termos tomado determinada escolha. E lembrar que, ao tomarmos determinadas escolhas, a gente também assume responsabilidades. Entretanto, é preciso deixar claro que a gente está falando aqui de responsabilidade pelas escolhas e não responsabilização. Os professores hoje têm vivido muito o que a gente chama de responsabilização, que é atribuir ao professor responsabilidades que estão além do alcance dele. É muito comum, né, alguns dizerem assim, um bom professor faz toda a diferença. Sim, mas a gente não pode esquecer que, para o trabalho docente, políticas públicas que amparem o trabalho do professor são extremamente importantes. Né? Você tem lá um menino do lado de fora da escola, você tem um menino convivendo ou sendo influenciado por tráfico de drogas. Se você não tiver uma rede de proteção, você pode ser um professor exemplar, que, infelizmente, o seu poder de convencimento junto a esse jovem é pequeno, né? Então, o professor faz muito, mas ele não faz tudo. E aí a gente tem que tomar cuidado, então, com discursos que caminham para o sentido de responsabilização. E aí nós temos, então, que tomar cuidado com essa ideia da autonomia prescrita, porque ela está muito ligada à ideia da autonomia exercida de forma individual. Então, você fala, não, existem professores que são mais autônomos. Olha, existem professores que querem, existem professores que fazem. Mas a gente também precisa pensar sobre a autonomia da categoria. E aí o que a gente quer conversar, né? A gente entende que existem sujeitos mais ou menos autônomos, mas a gente precisa pensar, enquanto categoria, nós docentes, né? Como é que nós temos vivenciado essa autonomia? Tem um autor, o Enguita, que na época eu consultei para a tese de doutorado, ele chamava atenção, né? E aí ele fez um estudo, e ele dizia que o trabalho docente, muitas vezes, poderia ser classificado como o que ele chamou de semiprofissão, né? Porque a autonomia diferenciaria o profissional do proletário. Então, você ter autonomia, você ter controle da atividade que você exerce. E a gente ficaria, docente, nós ficaríamos nessa transição, né? Entre os profissionais com controle e o proletariado, que não teria controle do seu trabalho. E ele alegava por quê? Né? Porque, entre, né, os motivos que ele alegava, ele listava que a sociedade, apesar de oficialmente reconhecer que ser professor exige uma competência, exige uma necessidade de formação, essa mesma sociedade acredita que a educação é uma área sobre a qual todos querem opinar, né?
Então, a gente percebe isso. Olha, temos que ter professores graduados, a LDB vai chamar atenção para a questão da formação do professor, mas a gente vê que jornalista, economista, médico, setores variados querem dizer, olha, o melhor é fazer dessa forma. Não, os professores não sabem ensinar, a melhor forma é... Né? Então, a gente vive uma coisa aparentemente incoerente. Outra questão é que, para a sociedade, há um reconhecimento de que o profissional liberal, por exemplo, ele vai definir o valor do trabalho dele, né? O quanto ele vai receber por esse serviço. Enquanto, muitas vezes, se acredita que o graduado de um curso de educação, ele é um sujeito que renuncia à ambição econômica, né? Que o que mais nos move é a vocação social. E aí ele fala, olha, isso é um discurso perigoso, né? Mas que está presente na nossa sociedade. Além disso, nós, professores, teríamos uma restrição na autonomia no sentido de categoria, porque a gente não consegue controlar a nossa formação, né? A gente tem muita dificuldade de participar dos processos para discutir o que seria importante para o exercício do magistério, então são sempre outros que dizem sobre o que seria importante ser contemplado na formação docente, e a gente também não tem nenhum controle sobre o ingresso de novos membros na nossa categoria. Então, por exemplo, no caso dos advogados, você pode fazer um curso de direito, mas para você advogar, você vai ter que passar por um exame da ordem, né? Nós não temos nada que a nossa categoria faça essa seleção de quem vai pertencer aos nossos quadros, né? O que a gente tem, às vezes, é o Estado pensando em formas de controle, não a nossa própria categoria. Então, ele chama a atenção que esses elementos seriam elementos pontuados como pistas de uma menor possibilidade de autonomia para a nossa categoria. Só que a gente precisa estar atento, né, de que, primeiro, né, se temos limites na nossa autonomia enquanto categoria, não podemos pensar que a autonomia é algo estritamente individual, né? Porque entender que a autonomia é uma característica do indivíduo, aumenta a nossa responsabilização. E aí fortalece aqueles discursos que a gente tem ouvido por aí, do tipo assim, quando o professor quer, ele corre atrás, ele supera todas as dificuldades, e aí você vê no jornal lá o professor que pega o salário e compra material para os alunos, que pega o salário dele e ajuda na merenda, que pega a bicicleta e sai de bicicleta fora entregando as apostilas, né, para os alunos. Quer dizer, acredito que ele fez a diferença, né? E isso é perigoso porque acaba fortalecendo ideias de meritocracia, a responsabilização do Estado e a própria ideia da educação como mercadoria, né, que é consumida conforme a possibilidade de cada um. E essa autonomia, né, individual, muitas vezes ela está ligada a uma ideia que a gente percebeu assim, ser muito presente no dia a dia ou no imaginário docente, que é o que a gente chamou de autonomia encastelada. Os professores muitas vezes acreditam, né, que têm autonomia porque eles conseguem exercer sua liberdade, essa liberdade de escolha, em um espaço delimitado. Que espaço é esse? O espaço da sala de aula. Então, era muito comum para o professor dizer, olha, a sala de aula é minha. Então, era como se ele se sentisse protegido naquele local. E dizer, olha, quem manda em minha sala sou eu. Então, é comum, por exemplo, o professor, diante de uma recomendação que ele não concorda, né, de uma imposição que tenta ser colocada, ele resiste, ele fala, não, eu fecho a porta da minha sala e ali quem manda sou eu. Essa é uma lógica de autonomia individual, né, e a gente chamou de castelado, porque o professor acredita que a sala de aula é um castelo, né, com essa muralha de proteção. Mas a gente acredita que ela é perigosa, porque ela está muito ligada a essa ideia de fortalecer o processo de responsabilização. E essa autonomia, mesmo de forma encastelada, parece estar sendo duramente bombardeada neste contexto do ensino remoto emergencial. Por isso que a gente vai
já sinalizar que, na nossa compreensão, o mais interessante seria a gente construir uma autonomia enquanto rede, enquanto categoria. Tá? A gente pensar em formas de trabalhar de maneira colaborativa, fortalecendo um ou outro, né? Para que a gente supere essas práticas de responsabilização. A gente assuma as nossas responsabilidades por escolha, mas deixando claro até onde a ação docente pode ir. E o que a gente tem visto, e aí o que a gente gostaria de conversar, né, pensando por que a autonomia do professor está sendo colocada ainda mais questionada, e em alguns momentos até sendo colocada em xeque, é pensar como as relações de ensino-aprendizagem passaram a acontecer neste contexto de pandemia. Então, a gente, né, de conhecimento de todos nós, que desde março do ano passado, né, logo depois que foi decretada a questão da pandemia, do Covid-19, acontecem várias recomendações, né, de como se prevenir diante ainda naquele momento da falta de vacina, né, devia ter vacina, começa a ter um processo de vacinação em 2021, mas lá em 2020, a orientação, lavar as mãos, usar máscara, distanciamento social, suspensão das aulas. Então, a gente tem, no primeiro momento, medidas legais que suspendiam as aulas. Mas logo que essas aulas são suspensas, isso não foi um fenômeno aqui no nosso país somente, né? Isso foi mundial, várias organizações, como, por exemplo, a Unesco, alertavam sobre os prejuízos econômicos, os prejuízos educacionais em relação à suspensão das aulas. A opinião pública também começava a pressionar sobre essa suspensão. E os pais, principalmente os pais das escolas particulares, eles começaram a fazer um movimento, né, alegando que eles pagavam mensalidade que não estavam recebendo pelo serviço contratado. Inclusive, houve até uma movimentação junto ao PROCON, na época, com a ideia de reduzir mensalidades, já que as escolas não estavam ofertando, né, o ensino diante da suspensão das aulas. O que a gente vê, então, né, como uma espécie de resposta a todas essas, né, formas diferentes de pressão, foi uma retomada das aulas no que se chamou de ensino remoto emergencial, muitas vezes iniciando as atividades à distância com o uso de plataformas. Essas plataformas, na maioria das vezes, elas foram escolhidas sem a participação dos professores. Os professores foram comunicados, né, que as aulas seriam retomadas nesse novo formato e informados, muitas vezes, do mecanismo que seria adotado, né? E aí, esses professores, além de não terem participado dessas escolhas, muitas vezes desconheciam essas ferramentas, né? Não dominavam. Os professores, então, né, se viram desafiados a tentar dar conta dessa nova realidade e, muitas vezes, viram também o seu papel sendo modificado, né? Muitas vezes transformados em espécie de tutores para tirar dúvida, quando, por exemplo, as redes de ensino optaram também pelo uso de programas e materiais veiculados em TV. Né? E aí o professor tinha, então, que pensar, diante daquele conteúdo ali, como é que eu crio uma ponte com o meu aluno. Então, o professor se sentiu, e na verdade foi, né, muito pouco consultado sobre as formas que poderiam ser utilizadas para o desenvolvimento do ensino remoto, apesar dele ser figura-chave. Né? O professor é figura-chave, ele não teria como... o ensino remoto não teria como acontecer sem a intervenção, sem o papel atuante desse profissional. E aí, assim, para nossa surpresa, nós percebemos, né, através da pesquisa que nós desenvolvemos, foi uma pesquisa que foi feita entre os meses de maio, agosto do ano passado, utilizando questionários e entrevistas, né, com os professores que estavam trabalhando de forma remota aqui em Juiz de Fora. Então, o que a gente teve? A gente teve praticamente 3 ondas, né? A gente teve, logo no início do ano de 2020, os primeiros professores que começam a trabalhar são os da rede privada, em seguida, os professores da rede estadual, que a rede estadual começa a desenvolver um trabalho,
e, posteriormente, né, de forma mais sistematizada, os professores da rede municipal. Só que a gente tem que tomar cuidado, gente, que os professores, eles atuam nas diferentes redes de ensino. Então, muitas vezes, esse professor que vai trabalhar lá em agosto, de forma mais sistematizada, na rede municipal, ele já tinha tido toda uma vivência na rede privada nos meses de abril e maio. Tá? E aí, o que esses professores nos revelaram é que 60% deles não tinham formação sobre educação online, não tinham concluído nenhum curso, e 54,5% não tinha recebido nenhuma formação por parte da escola para lidar com essa nova realidade. E quando eles recebem essa formação, era um tutorial, né? Eram treinamentos rápidos. Então, você tinha lá aqueles conhecimentos básicos para fazer o uso da plataforma. Você não teve acesso aos conhecimentos que poderiam fazer com que você refletisse sobre as possíveis consequências do uso daquela plataforma. Inclusive conhecimentos que te possibilitassem criar o novo a partir da situação que estava ali sendo colocada. Né? Então, o que a gente pensa é que, diante dessas respostas, os professores, né, vivenciaram situações em que a possibilidade de exercer escolha, até mesmo do ponto de vista dos procedimentos, né, que a gente está pensando em questão técnica, elas foram prejudicadas. E muito mais se a gente pensar nas finalidades. Né? Nós, professores, não tivemos, ou pouco fizemos, reflexões sobre as consequências de se usar determinadas plataformas ligadas a determinados grupos. Pensar nos efeitos nessas novas gerações, pensar nos efeitos desses modelos avaliativos para essas crianças em processo de alfabetização. Sob a alegação de que é tudo emergencial e que era a melhor forma, muitas vezes a gente foi convidado, né, e eu estou falando a gente, da educação infantil ao ensino superior, a colocar em prática determinadas situações, determinados procedimentos, sem muitas vezes conseguir pensar sobre os possíveis efeitos dessas práticas. E aí os professores, então, eles foram desafiados e super comprometidos, buscaram lidar com esses recursos da forma mais rápida que puder, né? Estudar, correr atrás, pedir suporte, assistir tutoriais. Isso fez com que eles tivessem a sua carga horária de trabalho ampliada. Né? Primeiro, porque eles tinham que dar conta de como lidar com esse material. Segundo, porque preparar os materiais para esse novo formato exigia dos professores mais tempo. Né? Então, a gente teve depoimentos de professores que passaram numa única escola, né, a trabalhar 9 horas por dia. O cargo dela era de 4, 5 horas, mas num dia ela trabalhava 9 horas. Mas por quê? Porque aquilo que antes ela escreveria no quadro, ela precisava fazer um PowerPoint, ela precisava preparar esse PowerPoint de forma mais detalhada, ela precisava pensar nas explicações desse material, precisava encaminhar esse material para alguém que olharia esse material antes. Então, os professores revelam essa intensificação. Né? Teve um professor que contou para a gente a dificuldade que foi ensinar expressão numérica utilizando PowerPoint. Então, ele tinha que desenvolver toda uma expressão numérica no PowerPoint, até que ele pôde comprar uma mesa digitalizadora, que é outra situação que a gente percebeu. Os professores se responsabilizando para adquirirem os materiais. Né? E por que muitos disso? Muitos faziam isso por medo de serem mandados embora. Então, eles foram tentando fazer o que era possível. Tem até uma imagem que roda na internet da professora que adaptou no celular uma régua, tá? Para poder filmar o movimento de escrita. Os professores também, além de terem que se mobilizar para dar conta de organizar o material para essa nova forma de trabalho, eles ainda tinham que cuidar das atividades domésticas que estavam acontecendo no local onde eles desenvolviam as atividades de ensino e dos filhos que estavam ali convivendo com os professores, né? Que eram professores e pais, professores e mães do ensino remoto, inclusive compartilhando equipamentos com os filhos. Então, a gente tem depoimento de professora que tenta pegar computador emprestado, ela dá aula no celular enquanto o filho está assistindo aula no notebook, ou o inverso, né?
todas essas situações intensificaram o trabalho docente e acabam comprometendo, né, as condições necessárias para o professor exercer sua autonomia. E a gente quer conversar mais disso, né? Só que esse professor sobrecarregado, ele passou a contar com o apoio de grandes grupos ligados às plataformas de ensino e de editoras, que começaram a oferecer para os professores dicas, materiais prontos, né, que ajudariam em muito o professor nas suas aulas, nas suas avaliações. Então, você está cansado, você está sobrecarregado, você não está dando conta, alguém te oferece um material e aí você usa. Isso, né, que aparentemente parecia ou parece uma forma de apoio, de socorro ao professor, acaba também se configurando em uma possibilidade de diminuir, né, a autonomia do professor como alguém que cria. Você perde um pouco a possibilidade de autonomia como criação. Você acaba abrindo mão de exercer essa autonomia porque você está muito cansado. Então, você passa a executar algo pensado por outro alguém. Isso acontece também com professores que têm utilizado com muita frequência nas suas aulas atividades que são geradas na internet. Você vai, copia, imprime e passa para frente. Por que você faz isso? Porque é uma forma de sobrevivência ao cansaço. Então, isso tem comprometido muito essa possibilidade de autonomia como ato criativo. E essa autonomia como ato criativo, ela também fica prejudicada quando a gente, além do cansaço, considera que o professor tem trabalhado com alunos desconhecidos, entre aspas, né? Desconhecidos pelo limite do ensino remoto. Câmeras fechadas, a própria questão da distância. Então, você, professor... Bateu uma porta aqui. Você, professor, pensa em atividades para um público que você idealizou. Um público que você imaginou. Abstrato. Você não sabe realmente o que está acontecendo com o seu aluno. Este ano, por exemplo, você pode estar assumindo uma turma que você nunca viu esses alunos, né? Esses meninos, essas meninas de forma presencial, né? Você pouco conhece as demandas desses meninos e meninas. Então, isso pode impactar a sua capacidade de criação, né? Criar para uma realidade desconhecida. Outra coisa que aparece, né, com muita força no ensino remoto e no depoimento dos professores que a gente entrevistou foi a interferência de outros, né? Como assim? Por exemplo, nas escolas particulares, como as escolas estão fechadas, o trabalho do professor passou a ser a vitrine da escola. Então, o que o professor faz pode atrair ou afastar os alunos. E aí, os professores começaram a sentir muita cobrança, porque eles tinham que submeter seus materiais à coordenação, ao próprio diretor, para uma espécie de controle de qualidade, né? Para ver como é que aquele material estava, se tinha algum problema, e para deixar claro que aquele material era daquela escola, né? Que era mais uma forma de vender, entre aspas, né? O serviço que aquela escola oferece. E aí, o professor também passou a ser julgado. Então, se o professor elabora um material e falta um L, um R fora de lugar e tal, ele é duramente criticado, né? Por quê? Porque ele errou. E, às vezes, essa crítica ao erro é feita de forma totalmente descontextualizada. A pessoa não estava lá, não entendeu, não sabe o que aconteceu, não deu nem tempo do professor falar, não, peraí, é mais ou menos isso que eu quero dizer, né? E essa ideia do professor não poder errar, né? E essa crítica, né? Essa desconfiança sobre a capacidade do professor, ela muitas vezes é feita com base em especialistas, entre aspas, como o Google. Houve uma situação de uma professora de língua portuguesa em que ela trabalhava com os alunos em interpretação de texto. E aí ela pergunta para os alunos o significado da expressão mulher enxuta, né? Aí também tem a questão da diferença de idade, né? Ela trabalhando com jovens, ela pedindo para eles, o que significa mulher enxuta? Vocês já ouviram essa expressão e tal? E aí a menina responde prontamente,
é a que não está encharcada. E a professora fala, não é, o sentido não é esse. E a menina responde, sim, eu vi no Google, né? Então, você, enquanto professor, passa a ser desqualificado diante da certeza que o Google nos dá. E aí, quando a gente fala da necessidade da gente repensar a finalidade do ato educativo, é a gente pensar o quanto o Google vai influenciar e já influencia gerações que estão crescendo, utilizando, curtindo e acreditando piamente no Google. Os professores também, eles têm sentido interferência e têm sentido restrições na sua autonomia quanto à organização das aulas por práticas, muitas vezes, de alguns diretores e coordenadores. Diretores e coordenadores têm utilizado o que um professor entrevistado chamou, eu adorei a expressão que ele usou, ele falou, eles usam da chamada capa de invisibilidade. O que o professor quis dizer? Né? O coordenador, a partir do link da aula, entra na aula do professor, sem que o professor saiba, acompanha a aula ali, rapidinho saiu. O professor nem viu direito o que aquele personagem teve ali na sala. E aí, muitas vezes, ingressa na sala para depois questionar o trabalho, né? Para interferir, para, de uma certa forma, cercear a ação do professor. E aí a gente teve uma situação em que um professor, era um professor de física, ele vai tirar uma dúvida dos alunos, né? Porque um aluno pergunta sobre a questão do Covid e a possibilidade do retorno presencial. E ele vai e responde. A coordenadora, então, terminada a aula, diz para esse professor que ele deveria se limitar ao seu conteúdo. Então, o que a gente percebe, né? Pensando Paulo Freire, pensando na educação bancária, né? Uma lógica como se fosse possível se trabalhar com os conhecimentos de física, ignorando todo o conhecimento que esse aluno está trazendo, toda essa demanda de conhecer que esse aluno está trazendo. Ele queria entender sobre o Covid, afinal de contas, as aulas funcionam de forma remota por causa do Covid, né? Há uma espécie também de patrulhamento ideológico. E esse patrulhamento ideológico está se agravando diante do fato do professor não saber de fato quem assiste sua aula, quem está do outro lado. No Distrito Federal, deve ser conhecimento de muitos de vocês, um professor foi afastado porque ele foi utilizar em aula um vídeo e aí ele criticava a violência policial em uma manifestação em São Paulo. Então, alguns pais entenderam que esse professor estava doutrinando os alunos e esse professor, então, foi afastado das suas atividades, né? Nas entrevistas que nós realizamos, uma professora chegou a dizer que desistiu de utilizar um poema que era uma crítica ao regime militar, porque ela dizia que o contexto não era favorável. Então, para não ter problema, ela achou melhor não utilizar. Os professores temem, então. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo está realmente entendendo o que eu estou falando? Será que vai fazer um recorte da minha fala e vai fazer o uso dessa fala recortada para quê? Houve também uma situação de uma professora de educação física que o aluno pergunta sobre a participação de mulheres trans em atividades esportivas competitivas. E ela fala, olha, prefiro não responder. Então, assim, ela nem disse, olha, pesquisa sobre, procura... Não, prefiro não responder. Quer dizer, um receio do que a resposta dela poderia implicar, né? Então, assim, essa ideia da autonomia encastelada, que o professor ainda acreditava ter, né, que dentro da sala de aula ele estava protegido, ele podia fazer aquilo que ele acreditava, no ensino remoto, ela se perde. Né? Por quê? Porque a sala de aula no ED não é mais local de proteção. Não é mais a minha sala. Se, por um lado, esse novo formato permite, né, que as pessoas conheçam o trabalho do professor, valorizem o trabalho do professor, por outro lado também, a gente percebe que aumenta a oportunidade concreta do patrulhamento ideológico. Esse patrulhamento ideológico defendido por grupos como Escola Sem Partido, né? Que é de longa lembrança, não, pertinho, né?
Esse grupo Escola Sem Partido, que acreditava que os professores faziam doutrinação e que lá, ainda na época do ensino presencial, orientavam que os alunos gravassem as aulas com finalidade de fazer denúncia. Esses movimentos, eles ainda têm força no contexto político, apesar das ideias desse movimento já terem sido consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal. Elas criam um clima de perseguição, criam um clima de patrulhamento, e isso impacta na autonomia docente. Tá? Nós aqui, quando levantamos essas questões, a gente não está defendendo que o professor faça o que quer e bem entenda. Né? Afinal, nós somos profissionais e autonomia implica em escolha e responsabilidade. Só que a gente acredita que nós vivemos em sociedade e que o trabalho do professor é extremamente importante dentro de uma lógica de projeto de educação com projeto de nação, que é o que a gente precisa discutir. Né? Qual projeto de nação o brasileiro acredita, para onde de fato nós estamos caminhando e o quanto a educação pode contribuir para isso. Por essa razão, a gente acredita que é extremamente importante que os professores, né, que a gente, enquanto categoria, tenha liberdade para escolher, para intervir, para nos emanciparmos enquanto categoria profissional, né, para que a gente possa ter as condições adequadas para contribuir para a autonomia do educando. A gente é extremamente responsável, nós somos responsáveis por nossas atitudes. E essas nossas atitudes, elas têm que ser pautadas, como diria Paulo Freire, né? Na verdade, na democracia e em princípios éticos. Para isso, a formação é extremamente importante. Né? A formação nos auxilia no planejamento, nas escolhas que nós vamos fazer, na justificativa dessas escolhas, na nossa autoridade profissional. E o trabalho coletivo nos fortalece. Nós, professores, precisamos criar momentos, mesmo durante o ensino remoto, para trocar com os nossos colegas os desafios que nós temos enfrentado. Para pensar coletivamente como a gente dá conta desses desafios. A gente não pode acreditar que o trabalho docente é uma atividade solitária. A gente não pode alimentar a responsabilização individual. A gente não pode deixar que tratem os professores como coisas, como peças de um processo produtivo que só cumpre planos idealizados por outros. Nós, professores, somos gente. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos em um mundo de construção. Aí, lembrando Paulo Freire, um mundo de possibilidades e que pode ser modificado. E aí, assim, para fechar assim, né, essa minha fala, eu queria pegar um trechinho do Paulo Freire, né? Porque ele chama a atenção de que somos seres históricos, de que nós precisamos trabalhar no diálogo, de forma coletiva. Então, a gente precisa se mobilizar para essa construção de um mundo diferente. E aí tem um trechinho do Paulo Freire que ele diz o seguinte, aí eu vou ler. Ele diz: para mim é impossível existir sem sonhos. Como é que podemos aceitar esses discursos neoliberais que vêm sendo apregoados como verdadeiros e manter vivos os nossos sonhos? Uma maneira de fazê-lo, creio eu, é despertar a consciência política dos educadores. Os educadores e educadoras progressistas do passado cumpriram seu papel em nos trazer até este ponto, em nos revelar prática de opressão e injustiça. Ainda temos papéis cruciais a desempenhar. Precisamos vislumbrar nosso trabalho com base em uma perspectiva histórica. Nossa luta de hoje não significa que necessariamente conquistaremos mudanças, mas sem que haja essa luta hoje, talvez as gerações futuras tenham de lutar muito mais. A história não termina em nós, ela segue adiante. E aí, Paulo Freire, impossível existir sem sonhos. E é isso que eu acredito, né? Que a gente está aqui por uma razão e a gente precisa se apoiar mutuamente para dar conta dos desafios que estão sendo colocados, no sentido de fazer esse mundo melhor, porque as coisas do jeito que estão não estão indo para um bom caminho. A gente precisa mudar os caminhos. E aí, a autonomia
do professor, autonomia docente, é um processo em construção. E a gente vai continuar nessa luta, fortalecendo essa possibilidade de escolha. Eu acho que por agora seria isso. Agradeço a paciência de vocês em me ouvir. E aí a gente podia conversar, caso vocês tenham apresentado algumas questões. Estava sem som. Vai. Tiveram muitas questões. Primeiramente, eu vou falar sobre o certificado, porque foi falado no início, né, que a certificação seria depois da sua fala. E aí, gente, o certificado, ele se encontra aberto nesse momento aqui na descrição. Mas para poder preencher esse certificado, vai ser necessário uma palavra-chave. E a palavra-chave é autonomia. Então, vocês já podem começar a preencher e vai precisar dessa palavra. Autonomia é a palavra-chave. Caso vocês conheçam pessoas, né, que não puderam acessar a live nesse momento, que estão trabalhando, vocês podem enviar essa live para essas pessoas assistirem mais tarde e elas vão ter direito à certificação ainda hoje, se assistirem, só colocando essa palavra-chave. Então, sobre o certificado é isso. E aí, outra questão também que eu quero falar sobre certificação, para vocês tomarem cuidado na hora de fazer o preenchimento, porque muitas vezes as pessoas preenchem o e-mail errado e não recebem certificado depois. Então, lá no finalzinho tem uma opção para vocês colocarem para receber uma cópia no e-mail. Então, coloquem lá para receber uma cópia no e-mail, porque caso dê algum problema, depois vocês têm como garantir o certificado de vocês. Outra questão que eu quero falar antes dos comentários e das perguntas é sobre um sorteio. O DA da Pedagogia vai estar fazendo um sorteio lá no Instagram deles. O Instagram é @DA Pedagogia UFJF. Vai estar aqui também na descrição. Vocês podem entrar. E vão ser sorteados 4 livros. E terão 4 ganhadores, né? Esse sorteio vai acontecer no final da semana. E uma das regras para poder participar do sorteio é ter participado de algum dos eventos durante a semana. Os livros sorteados serão Educar Meninas e Meninos, Relações de Gênero na Escola, da Daniela Wade, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, Ensinando a Transgredir a Educação como uma Prática da Liberdade, de Bel, que eu não vou falar o sobrenome porque eu não vou saber falar, e Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Então, aí, caso vocês queiram participar, né, é só acessar o link aqui embaixo ou ir já direto no Instagram, no @DA Pedagogia UFJF. E aí, gente, os comentários foram ótimos. Eu gostei muito que o pessoal interagiu bastante, falou bastante aqui, né? E os comentários me fizeram lembrar muito da nossa pesquisa mesmo, né, do grupo, porque está totalmente relacionado a tudo que o pessoal está falando aqui. Até tem relatos aqui de professores que estão trabalhando nesse momento. Então, vou fazer uma outra indicação para vocês, que é o nosso Instagram do GESE, né, que a gente está lá no Instagram, que é @gese.faced. E dentro do nosso Instagram, vocês vão achar na bio um link para o nosso site, que vai trazer algumas questões que a gente está fazendo, vai falar um pouco da nossa pesquisa lá no site. Então, caso vocês tenham interesse, eu posso até colocar depois aqui no chat para vocês. E aí, a gente teve vários comentários, né, das pessoas opinando e falando do que estão passando, né? A Patrícia, por exemplo, ela falou que os setores civis, eles têm opinião sobre como a forma que o professor trabalha e leciona, né? Que é um pouco do que você falou, essa invasão mesmo, né? Que as pessoas se acham no direito de falar sobre como o professor deve atuar, mas não tem nem formação na área, né? A Juliana também falou que no contexto de pandemia, né, os professores são taxados como aqueles que não querem trabalhar e que isso tem repercutido muito para essa volta às aulas que compromete as crianças, né? A Alexia fala um pouco dessa comercialização da educação. Tem vários comentários aqui que falam que a gente também não pode se esquecer
que os professores, por si só, eles que começaram a iniciar as aulas remotas sozinhos, dar um suporte para os professores, para os alunos, né? E aí só depois que houve outros apoios, mas que nesse momento os professores não têm tido apoio dos seus superiores. Então, eles estão planejando as aulas remotas sozinhos. Tem outro comentário também que fala que a Lísia fala que na cidade onde ela mora, eles estão formando as crianças pelo WhatsApp, não são aulas remotas. Então, a dificuldade que isso traz para o professor ver o atraso da criança. E tem alguns outros comentários aqui muito relevantes que eu vou fazer depois, mas aí eu vou partir para as perguntas, porque tiveram algumas perguntas aqui. A Juliana, ela traz uma pergunta falando assim, que nenhum trabalhador de carteira assinada, ele tem autonomia absoluta. E aí ela queria que você comentasse, por favor, sobre esse comentário que ela fez, e ela falou que acredita que o trabalhador, ele tenha graus de autonomia e tipos de autonomia, mas não uma autonomia plena. E aí ela queria que você pudesse comentar sobre isso que ela disse, sobre nenhum profissional que trabalha com carteira assinada ter essa autonomia absoluta. Na verdade, né, nenhum profissional tem autonomia absoluta. A gente comentou isso logo no início da live, de que a autonomia é relativa. É autonomia sempre em relação a. Se você imaginar, por exemplo, um médico, mesmo que ele tenha um consultório dele, que ele não tenha carteira, né, assinada, ele seja um profissional liberal, ele tem um código de ética, ele tem um conjunto de limites, né, que a própria categoria estabelece. E aí ele não... qual fosse que der? Não é isso, né? Então, a autonomia é sempre relativa, autonomia em relação a. E o que a gente chama a atenção é que, por exemplo, para o professor, muitas vezes se atribui só a autonomia dos procedimentos, da escolha de recursos. E olhe lá, porque, por exemplo, há uns 5 anos atrás, em São Paulo, se adotou uma ideia de se trabalhar com apostilas. E aí os professores tinham, né, todos os professores, no dia 26 de nosso tempo passou rápido, 26 de abril, estariam trabalhando com tal assunto. Então, assim, até desconsiderando a realidade dos alunos, né? Então, isso aí seria uma total falta de autonomia, inclusive para escolher os procedimentos. Então, o que a gente chama atenção é que a autonomia é sempre relativa. Mas a gente acredita que o professor, e aí a gente estava pensando na questão da categoria docente, ele não pode ser convidado só para ter liberdade de escolha de procedimentos. Ele precisa ajudar a participar e ter clareza sobre a finalidade do ato educativo, né? Então, ele precisa participar do projeto político-pedagógico, ele precisa opinar sobre o seu processo de formação, porque ele é peça. Ele não é peça, melhor até não usar essa expressão. Ele é sujeito no processo de formação, né? Porque eu estou falando que é peça, e aí eu quis refazer essa fala. Porque, por exemplo, nessa história de volta presencial, querem, vamos retornar presencialmente, vamos. E aí o professor não é ouvido. Se retorna presencial como se o professor fosse a cadeira, a mesa. Não, a taxa de transmissão entre as crianças é pequena. Mas os professores não são crianças, como é que é isso? E a família dessas crianças, né? E a família desse professor? Então, o professor não é ouvido. Então, assim, a primeira questão é a autonomia relativa. E, realmente, a autonomia, ela pode se dar em diferentes graus, mas aqui eu chamei atenção para enfoques. Então, a gente poderia pensar na autonomia de forma relativa, mas a gente pode pensar autonomia para procedimento, autonomia para finalidade, autonomia individual, né? Pode pensar na autonomia enquanto categoria, e aí o meu olhar era para pensar mesmo na questão da autonomia da categoria, né? Porque, por exemplo, Kant, ele diz que sempre existe uma figura que, através do uso da razão, alcança o que ele chama de maioridade, né? Que é você romper com a lógica de estar submisso a alguém. E que essa pessoa faz, muitas vezes, um movimento de despertar, de provocar os outros para que eles rompam também com essa submissão. E aqui o nosso olhar é pensar a gente enquanto categoria, o quanto a gente precisa, o quanto a gente pode se mobilizar coletivamente, se formar coletivamente e
participar ativamente, né, da definição dos rumos da educação. Agora, o que a gente não pode esquecer é que a gente está no Brasil, 2021, num contexto de desvalorização da educação. A gente tem corte dos recursos destinados à educação, cortes lá em 2016, mais cortes agora, né, para 2021, cortes em um momento em que seria necessário investir mais na área de educação, vetos em projetos que, por exemplo, garantiriam acesso à internet para famílias das camadas populares que não têm conseguido ter acesso à internet, com isso não têm acesso às aulas. E aí, como a política pública, né, como o poder público não se faz presente, se responsabiliza o professor pelo insucesso. Então, falar, não, as aulas não estão funcionando da forma como deveriam no ensino remoto. Sim, é a melhor alternativa? Não. Como é que a gente resolve? Voltando todos para o presencial. Mas tem as condições adequadas para a volta presencial? Não, não tem. A gente faz um experimento, depois, se der certo, a gente volta. Né? Peraí. O que é não dar certo no contexto de pandemia? É colocar em risco a saúde de crianças e professores? É colocar a vida deles em ameaça? Aí, se morrer muita gente, se adoecer muita gente, a gente volta. O que é isso? Né? Então, a gente tem visto uma desvalorização e um descompromisso com a educação. Né? E aí, a gente ouve discursos dizer a educação é importante. A educação é importante? Será que de fato é importante? Né? A gente tem ouvido depoimentos de autoridades dizendo as situações de violência que estão acontecendo no ambiente familiar se agravaram por causa da pandemia, se agravaram, né, porque as crianças não estão indo para a escola. Então, a gente precisa mandar essas crianças para a escola. Peraí, qual o limite da escola diante de uma situação dessa? Uma criança que é vítima de um ambiente familiar violento, ela fica na escola um espaço de 4 horas. Em algumas escolas tem tempo integral, e aí pode ser que fique 6, 7 horas, pode ser. Mas um dia tem 24 horas. Então, essa criança, ela sai da escola, ela volta para esse ambiente familiar, onde situações de agressão acontecem. O que falta aí? Política na área de assistência social. Então, a gente tem que entender que não dá para alimentar esse discurso de responsabilização docente, né? A responsabilidade nossa para além daquilo que nos é possível. Né? As crianças precisam ir para a escola para se alimentar. Não, a gente precisava ter programas que garantissem renda e alimentação mínima. Né? Então, esse discurso de que a educação é importante, a gente precisa estar atento a quem está dizendo e qual a razão para ele dizer que a educação é importante. Porque, às vezes, tem uma lógica de mercado aí, né? E se entende que é um produto que tem que ser vendido, e aí, se eu não colocar as escolas em pleno funcionamento, algumas escolas vão deixar de funcionar, vão quebrar, mas a gente tem que imaginar que educação é direito social, é direito público, e a iniciativa privada tem a possibilidade de ofertar a educação quando ela tiver as condições para isso, né? Então, a responsabilidade pela educação é do poder público, é do Estado. Isso não foi tirado da minha cabeça, isso está na Constituição Federal. Então, enquanto o texto da Constituição Federal estiver em vigor, é isso que deveria acontecer, né? Poder público se responsabilizar. Mas, infelizmente, a gente não tem assistido isso, né? E aí, assim, a Paula destaca uma questão dos professores tomarem iniciativa. Talvez a professora esteja se referindo à rede municipal aqui da cidade, que teve uma particularidade, um grupo de professores começa um trabalho, depois isso acontece de forma mais sistematizada em agosto, mas a gente não pesquisou aprofundadamente isso, a gente ouviu alguns professores fazendo esse depoimento, e o que a gente marcou foi, aqui, enquanto cidade, o movimento de retomada das aulas nesse formato de ensino remoto acontece aqui primeiro nas escolas privadas, depois nas escolas estaduais e de forma mais sistematizada em agosto na escola municipal. Mas eu acredito que tenha sido essa referência que ela fez, desse movimento que alguns professores foram fazendo ainda no primeiro semestre, com uma preocupação de manter algum contato com os alunos da rede. Né? Talvez tenha sido isso. Não sei se depois a pessoa podia sinalizar. E aí, Paula, tem alguma coisa? Então, a Juliana. Eu acho que já entrando nessa pergunta da Juliana, né, que ela fez uma outra pergunta seguida,
que ela perguntou assim se existe uma forma do professor alcançar essa autonomia enquanto categoria, se existe algum tipo de movimento para que essa autonomia da categoria seja alcançada. Eu acredito que a gente precisa investir em formação, mas não formação só para certificação, né? Formação que fundamente as nossas tomadas de decisão. A gente precisa romper com essa lógica de isolamento, né? Tem uma autora que trabalha que os professores, muitas vezes, a gente relaciona na escola como se fosse caixa de ovos, né? Cada um na sua sala, cada um no seu espacinho. A gente precisa pensar em formas de criar ponte, a gente precisa pensar aquele professor que está lá no 6º ano, precisa entender que esse menino que está agora no 1º, 2º ano do ensino fundamental, mais cedo ou mais tarde, vai estar lá no 6º ano. Então, a gente precisa dialogar sobre as dificuldades que os professores estão enfrentando nesse período de alfabetização, 1º e 2º ano, para pensar como isso vai impactar lá para frente no 6º ano. Né? O professor do 9º ano também tem que ter essa consciência, né, de que esse aluno que um dia passa no IFET, um dia passa, ele é fruto do trabalho de todos os professores daquela escola, das diferentes disciplinas, né, ao longo dos anos. Então, a gente precisa tentar criar pontes para dialogar sobre as dificuldades que a gente está enfrentando. Muitas vezes a gente é um pouco vaidoso e aí a gente quer dizer, não, demos conta, eu fui um bom professor, os pais me elogiam, mas a gente precisa criar uma rede de amparo de um professor para o outro, né? Para pensar em soluções que nos fortaleçam enquanto professores. A gente está vendo os nossos colegas adoecendo. Eu não posso criar estratégia só porque eu estou bem, eu estou dando conta. Bom, mas e o meu colega que não está dando conta? O que eu posso fazer? Né? O que a gente, enquanto categoria, pode fazer? Eu não estou me sentindo ameaçado. Mas um professor que passa por uma situação de constrangimento, isso pode implicar futuramente em situações de constrangimento para vários outros. Né? Então, o que a gente pode fazer? E aí, deixando claro que a gente está entendendo autonomia como liberdade de escolha, né? Uma liberdade que nos ajuda a organizar o nosso processo de trabalho de uma forma que a gente não só execute propostas pensadas por outros. Então, a gente ter essa possibilidade de criar. São as plataformas que a gente está usando, mas quais os usos são possíveis? Além das plataformas, outros mecanismos poderiam ser utilizados? O que a gente propõe? Né? O que a autonomia vai me ajudar nessa escolha? E aí apareceu mais de uma pergunta, né, relacionado a como, acho que mais a sua opinião, assim, de como será o professor pós-pandemia. E se você acha que esse professor na pós-pandemia será valorizado? Engraçado que a gente fez essa pergunta para os professores que nós, na pesquisa, a gente colocou tanto questionário quanto nas entrevistas, né? E aí alguns professores diziam assim, não, nós vamos ser valorizados, não do ponto de vista financeiro, eles diziam, nós vamos ser valorizados do ponto de vista social, vamos reconhecer que o nosso trabalho é extremamente importante. E aí, assim, quando eu vejo, né, quando eu ouço, tanto de autoridades aqui do nosso município, né, quanto de figuras que estão lá no Congresso Nacional, falas que dizem que os professores não estão trabalhando, que os professores são preguiçosos, que os professores não querem se atualizar, isso me causa profunda tristeza, né? Para não dizer outra coisa, né? Porque é uma total desvalorização do professor. Né? É achar que qualquer um pode exercer essa função. É não ter conhecimento do que o professor tem vivenciado de março até aqui. Né? A gente vê um grupo de professores cansados, com problemas de coluna, com problema de visão, com cansaço visual por causa do tempo excessivo de telas, né? Com a falta de descanso, porque muitas vezes sábado e domingo ele está respondendo no WhatsApp, porque o pai está mandando, porque ele não consegue mandar também mensagem em outro horário, então ele chega, até esquece, e com essa coisa de ficar em casa, a gente perde um pouco a noção do que é final de semana, né? O que é segunda, sexta. Então, eu tenho percebido professores cansados. Agora, eu acredito que a gente vai ter uma geração, né, de professores que vão utilizar muito mais os mecanismos os instrumentos tecnológicos, isso é fato.
professores que vão enfrentar um outro desafio, que é o desafio que muitas vezes é discursivo, do chamado ensino híbrido, né? Porque aí eles dizem, porque agora vai ser ensino híbrido. Se a gente não tiver condições adequadas de trabalho, a gente vai ter sobrecarga do professor. Né? O que é o ensino híbrido? Nós vamos ter parte presencial, parte à distância, parte com ferramentas online, parte com material impresso para mandar para casa, um grupo de alunos está no presencial, outro está no online, um professor cuida dos que estão presencial e cuida dos que estão lá no online, ou são professores diferentes, ou a gente vai assistir o que algumas imagens já nos contaram, né? A escola organiza sala com menos alunos, põe uma câmera no fundo. E aí você dá aula para 10 e os outros 15, 20 estão assistindo online. Isso não é híbrido, né? Isso é qualquer coisa. Isso é uma improvisação, é uma indecência, porque você não sabe se está dando atenção aos alunos no presencial ou se você está dando aula para aqueles lá no virtual, você nem sabe ao certo o que tem acontecido. Então, assim, os professores vão enfrentar outros desafios, né? Que vão colocar em xeque a questão mesmo da autonomia, né? De você ter o poder de criar o seu trabalho, de não só executar algo pensado pelo outro. E aí, se a gente não criar redes no sentido de trocar informação sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, pensar em estratégias para antever isso, né? Vai acontecer, tudo indica que vai acontecer, como a gente reage, fortalecer os nossos sindicatos, os movimentos coletivos, né? Para que a gente tenha amparos legais, para que a gente também tenha resguardado isso, né? Como é que vai ser a carga horária do professor? Como é que vai ser a distribuição da carga horária do professor diante desses nossos desafios? Se a gente não cuidar disso, os desafios ainda vão ser mais agravados, né? Porque eu acho que os efeitos da pandemia não são só para 2020, 2021. A gente vai ter aí talvez uma década marcada ainda com os efeitos desse momento que a gente está vivendo, né? Não sei se eu posso dizer como será, né? Eu acho que são questões que a gente vai ter que pensar. E aí tem até comentários aqui, né, que falam sobre essa questão de que o professor teve que se reinventar e comprar celular, e aí tem uma das pessoas que falam que acha que uma forma de ferir a autonomia do professor é essa tentativa de obrigar o professor a ter esse retorno, né, às suas atividades presenciais, tratando como se o professor tivesse parado de trabalhar nesse momento, né, quando a gente fala da rede pública. E a gente sabe que o professor não parou de trabalhar em nenhum momento, né. E aí a última pergunta, de fato, é uma pergunta que fala assim, se você para traçar um perfil de autonomia docente, daquele que leciona para o nível superior e para a educação básica, você destacaria, se fosse para você fazer isso, né? Você destacaria algum ponto característico? Essa diferenciação entre o professor que leciona no nível superior e na educação básica? Depende da instituição, né? Em algum sentido, né, de uma forma mais genérica, diriam-se, não, o professor do ensino superior ele tem mais autonomia para elaborar esses materiais, né, em nome até da autonomia universitária, de produzir seus materiais, né? Então, alguns diriam isso. Mas, por exemplo, a gente tem situações de instituições, sobretudo privadas, que trabalham com apostila no ensino superior, né? Então, se trabalham com apostila, essas instituições restringem a autonomia desse professor mesmo no ensino superior, né? Porque ele não cria o seu material, ele não cria a sua biografia, né? Ele não define os autores com os quais ele gostaria de trabalhar. Ele passa a cumprir algo pensado por outro professor, que essa rede contrata um professor que elabora lá, pensa a biografia, monta uma apostila e os professores executam. Então, isso. Ao mesmo tempo, você tem escolas de educação básica com professores muito bem qualificados, né? Porque a gente tem que romper com essa lógica de que não só os professores da universidade. Você tem redes de ensino, você tem escolas privadas com professores com uma ótima qualificação, inclusive com mestrado, doutorado, e se não, com curso de pós-graduação, com outras formações complementares que contribuem muito para o trabalho deles, e que estão criando, e que estão fazendo. Tem escolas da cidade, públicas e particulares, que reorganizaram o tempo de aula, pensaram em turmação,
pensar em formas de agrupar, né, os seus alunos para favorecer o processo de aprendizagem. Isso é exercer autonomia. Inclusive, tem escola aqui na cidade que pensou na lógica de informação, foi questionada pelo órgão central que fazia o acompanhamento, e essa escola buscou apoio, inclusive no Conselho Estadual de Educação, argumentando o porquê de fazer aquela escolha e manteve essa escolha. Então, assim, é uma escola e é um grupo de professores que está exercendo a sua autonomia, né? Está querendo fazer diferente. Porque a questão da autonomia é isso, né? Você pensar na possibilidade de responder um problema de forma diferenciada. Você não precisa ter que fazer aquilo que todo mundo faz. Tem uma historinha que eu conto para os alunos da graduação, e que é uma historinha que roda aí na internet, né? Que é do garotinho, né? Então, é um garotinho que ingressa na escola muito pequenininho, e na primeira escola que ele chega, ele entra correndo para a sala, e quando ele entra para a sala, a professora fala para ele, não, espera aí, espera que eu vou explicar onde você vai sentar e tal, e aí ela vai e orienta onde ele senta. E ela vai, então, propor uma atividade, ela fala que eles vão brincar de massinha, o moleque fica doido, imagina o que ele vai fazer de massinha e tal, ela manda esperar, pede para esperar, e aí ela fala que vai fazer uma cobrinha, e aí ele fica imaginando como seria, e ela vai e mostra como vai fazer, então todo mundo deveria fazer como ela fez. Depois, tem um outro episódio, a professora pede para que faça um desenho, e o garoto imagina tudo que ele poderia desenhar, e aí a professora fala, não, nós vamos desenhar flor, e aí o moleque pensa as flores que ele poderia fazer. E aí ela fala, não, peraí, vou mostrar para vocês. E ela vai desenhar uma florzinha vermelhinha, do cabinho verde, para todo mundo fazer igual. Esse menino, passado o tempo, muda de escola, e quando ele chega na outra escola, ele fica parado na porta, e a professora fala, olha, você não vai sentar? Eu estou esperando a senhora dizer onde que eu vou sentar. E ela fala, não, pode sentar onde você quiser e tal. E aí ela vai propondo as atividades, até que uma das atividades ela pede para que eles façam um desenho. E ele fica lá paradinho. Ela pergunta, ué, o que aconteceu? Você não gosta de desenhar? Ele fala, não, eu gosto. Mas o que aconteceu? Você está sem lápis de cor? Não. Então, por que você desenhou? E ele fala, ué, mas o que é para eu desenhar? Não, você vai desenhar o que você quiser. Se todo mundo desenhar a mesma coisa, como é que eu vou saber o que é o seu, né? Pode desenhar. E aí ele vai lá, pensa, desenha. Uma florzinha vermelhinha do cabelo verde. Tá? Então, é um menino que ele passou por um processo de educação em que se cultivou a chamada heteronomia, que é o contrário da autonomia. É você fazer aquilo que todo mundo faz. Né? E numa lógica de autonomia, é a gente ter o poder de criar, de fazer o diferente. E aí eu acredito que nós temos professores construindo diferente, tanto lá nos anos iniciais da educação infantil, lá na educação básica, quanto no ensino superior. Então, eu não faria essa diferenciação, dizendo que dependendo do nível, né, você tem mais ou menos autonomia. Existem fatores que vão pesar mais ou menos, mas nós temos professores exercendo autonomia nos diferentes níveis e etapas da educação. Porque a gente precisa só que essa prática seja gigante, né, que fique mais consistente. Não sei se respondi aí, mas acho que é isso. Acho que foi claro. Em relação às perguntas, as perguntas já acabaram. Você tem mais alguma observação, alguma coisa mais que você queira falar? Não, Paulo, eu vou agradecer, né, a paciência de todos. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para a gente poder conversar. E aí o interessante seria que a gente, enquanto professor, conversasse com os nossos companheiros de profissão, né, conversasse com esses nossos colegas, para que a gente possa, né, buscar formas específicas de responder os nossos problemas, né? E aí exercer essa nossa autonomia, deixando claro que não podemos assumir essa lógica de responsabilização, acreditar que a gente dê conta, que a gente resolva todos os problemas e que tudo se resolve por obra e graça e esforço individual do professor. Não é isso, né? A gente precisa de professor comprometido, a gente precisa de condições de trabalho, a gente precisa de salário digno, a gente precisa de presença do poder público, a gente precisa de ação entre setores, né? O próprio Paulo Freire diz, a educação faz muito, mas ela não faz tudo, né? E aí a gente tem que lembrar disso o tempo todo.
mais agradecer o convite do DA, agradecer a sua companhia, Paula, e desejar ao pessoal um bom resto de segunda-feira e uma boa semana. Primeiramente, então, a gente quer te agradecer, né, por ter aceitado o convite. Eu acho que esse assunto se faz muito importante. Eu percebi nos comentários que tinham muitas professoras aqui da educação básica, né? Então, eu acho que esse assunto é um assunto importante de ser discutido e talvez a gente não tenha tantos espaços que estejam discutindo esse assunto, né, contemplando os professores. Agradecer a sua presença, né, agradecer a fala. Agradecer a todo mundo que está aqui, né, assistindo a gente, pelos comentários, agradecer quem compartilhou e instigar vocês a participar do sorteio, né, porque são 4 livros muito bons. Então, quem puder ir lá no Instagram para poder participar do sorteio, lembrar que essa live vai ficar salva aqui no canal do YouTube, então quem não teve a oportunidade de assistir, se vocês puderem compartilhar nos grupos, né, para o pessoal assistir depois. Lembrar também do certificado que está disponível lá, só usar a palavra-chave autonomia para poder fazer o preenchimento do certificado. E a programação completa, ela vai estar na descrição também. Então, a gente vai encerrar aqui por hoje, mas essa semana, ao decorrer da semana, a gente ainda vai ter mais programações. Então, para quem quiser ficar por dentro, né, dá uma olhadinha aqui na descrição do YouTube. Eu acho que no mais é isso, né? Agradecer a todos novamente, agradecer a você. E boa noite, né? Eu acho que é só isso mesmo. Tá certo. Até mais, então.